A compreensão das transformações que ocorrerão no planeta Terra em sua totalidade exige uma análise profunda e multidimensional do processo histórico evolutivo. A memória coletiva da humanidade, muitas vezes obscurecida pelas limitações impostas pela experiência material e pela densidade da matéria, tende a esquecer eventos significativos que ocorreram nas épocas mais remotas, períodos esses que, embora distantes no tempo, permanecem fundamentais para entender não apenas o presente, mas também o futuro da humanidade e o seu papel no vasto universo. O espírito, ao se imergir na existência carnal e nos desafios impostos pela materialidade, perde a capacidade de acessar a memória plena do seu ser, o que o priva de recordar suas experiências e vivências anteriores, de forma que se deixa influenciar pela cegueira material que impede a rememoração das experiências passadas, e assim perde o sentido de seu verdadeiro propósito. Esse esquecimento generalizado, que se tornou cada vez mais pronunciado ao longo dos milênios, foi particularmente evidente nos períodos históricos em que a ignorância prevalecia, e o conhecimento era mantido restrito a círculos elitistas que controlavam o saber e manipulavam o acesso à verdade. Durante esses tempos de opressão intelectual, aqueles que se opunham às verdades estabelecidas e questionavam as doutrinas dogmáticas e as verdades absolutas impostas pela sociedade eram frequentemente perseguidos, marginalizados e até mesmo queimados como hereges, com suas ideias sendo classificadas como heresias ou afrontas à ordem estabelecida. Em muitos casos, livros e saberes que poderiam contribuir para o avanço espiritual e intelectual da humanidade foram destruídos, e as instituições religiosas, filosóficas e políticas exerceram um controle rígido e implacável sobre o pensamento, impedindo qualquer forma de questionamento e cultivando a ignorância em larga escala. Contudo, mesmo em meio a essas restrições severas e a uma opressão constante, diversos ciclos de ascensão e queda ocorreram, em que a luz e a escuridão se alternaram, trazendo à tona transformações que moldaram as culturas e as civilizações que marcaram a história da humanidade, seja por meio do surgimento de grandes pensadores, seja pela destruição de impérios e pela ascensão de novos impérios. Durante diferentes eras da história, os povos da Terra foram influenciados por dinastias e culturas que contribuíram significativamente para o avanço do conhecimento humano, incluindo as culturas atlântidas, egípcias e gregas, cujos legados continuam a impactar profundamente a humanidade até os dias atuais. Essas civilizações foram responsáveis por avanços intelectuais e espirituais de grande magnitude na filosofia, na ciência, na matemática e na espiritualidade, além de representar o auge de uma era que viu a queda do Império Romano, cujo declínio não apenas abalou os alicerces da civilização ocidental, mas também marcou o fim de uma era de conhecimento e sabedoria que se tentou preservar, de todas as maneiras, pela adesão ao cristianismo, numa tentativa desesperada de perpetuar o domínio sobre a humanidade. Nesse contexto de transição, a humanidade se viu frente a uma mudança radical. À medida que a conexão direta com o divino e com as forças cósmicas foi obscurecida por uma busca incessante pelo poder material e pela construção de uma estrutura social que dissociasse o espírito da sua essência verdadeira. O que antes era vivido como uma experiência espiritual diretamente conectada com os planos superiores e com a sabedoria cósmica se tornou cada vez mais submisso ao controle de um sistema materialista e egoísta, que visava priorizar a dominação e a exploração em detrimento do autoconhecimento e da expansão espiritual. A perda da conexão cósmica da humanidade foi um processo gradual e doloroso, que se assemelha ao lento apagamento de uma estrela no vasto céu do universo. Ao longo das eras, as gerações humanas se distanciaram progressivamente de sua origem celestial e cósmica, esquecendo-se de sua verdadeira natureza espiritual e de seu propósito maior. No entanto, muitas almas provenientes de outros sistemas estelares e galáxias continuaram a contribuir ativamente para o plano evolutivo da Terra, participando da transformação espiritual e física do planeta. Estas almas, que haviam alcançado graus mais elevados de evolução em suas origens cósmicas, escolheram voluntariamente encarnar na Terra para ajudar na elevação vibracional da humanidade, trazendo consigo um conhecimento profundo das leis universais e da conexão entre todas as formas de vida. A partir de sistemas estelares como o de Sírius, seres altamente evoluídos e iluminados, em diversas encarnações ao longo da história, influenciaram a cultura, o pensamento e as crenças de diversas civilizações, moldando figuras filosóficas e espirituais como Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles, cujas ideias, ainda hoje, continuam a ressoar e influenciar a humanidade.
Essas influências cósmicas não se limitaram ao campo intelectual, mas também impactaram profundamente o campo espiritual e energético da Terra, estabelecendo um elo entre os seres humanos e as energias universais. Embora a maioria dos avanços tecnológicos e científicos ao longo da história tenha ocorrido por meio da colaboração de espíritos elevados e da intervenção de culturas extraterrestres que se comunicaram com a Terra, a influência dessas civilizações sobre o planeta não se restringiu ao campo intelectual ou científico. Muitas culturas antigas, como os egípcios, reverenciavam a estrela Sírius como um ponto de conexão com dimensões superiores e com as forças cósmicas que regem o universo. Os antigos egípcios, por exemplo, construíram pirâmides com proporções precisas e geométricas, projetadas para refletir a luz dessa estrela e para servir como pontos de acesso para outras frequências vibracionais. Essas pirâmides não eram meras tumbas ou estruturas funerárias, mas sim templos iniciáticos que abriam portais para outros reinos e dimensões, utilizando-se de tecnologias avançadas e conhecimentos esotéricos que estavam além do alcance da humanidade de sua época. A correspondência entre os princípios geométricos das pirâmides e as leis matemáticas do cosmos funcionava como uma chave fundamental para acessar as energias astrais e, assim, possibilitar a comunicação com seres de outros planos. Nesse contexto, as viagens interplanetárias eram facilitadas por naves espirituais e de alta frequência vibratória, que se alinhavam perfeitamente com as pirâmides, permitindo a comunicação e a viagem entre diferentes planos de existência e realidades dimensionais, conectando a Terra com outras partes do cosmos. Os registros sumérios, que datam de mais de 3.000 anos antes de Cristo, contam a história de como a humanidade foi formada e como o Homo sapiens apareceu na Terra de maneira repentina, após uma longa fase de evolução da espécie Neandertal, deixando muitas perguntas sem respostas no campo da paleoarqueologia e da genética humana. O surgimento abrupto do Homo sapiens, com suas habilidades avançadas, como a utilização de ferramentas e o cultivo da terra, ainda desafia as explicações da ciência tradicional, que não consegue fornecer uma explicação coerente para a origem genética desse ser humano moderno. O aparecimento súbito e altamente adaptado do Homo sapiens sugere uma intervenção externa e deliberada de seres extraterrestres ou de entidades cósmicas, que realizaram uma manipulação genética para aperfeiçoar os corpos físicos da humanidade, a fim de permitir a encarnação de espíritos mais evoluídos, oriundos de planos superiores ou de outros sistemas estelares. Esses seres cósmicos, ao reencarnarem na Terra, necessitaram de corpos mais refinados e preparados para suportar as frequências vibratórias elevadas de suas consciências, o que levou a uma manipulação genética que alterou o DNA da espécie humana, criando um novo tipo de ser, mais capaz de refletir as energias espirituais e cósmicas. A reestruturação molecular dos corpos humanos não apenas aperfeiçoou as capacidades físicas da espécie, mas também alinhou o espírito humano à sua verdadeira origem cósmica, preparando-o para cumprir uma missão superior no plano evolutivo da Terra. Essa intervenção divina e cósmica no processo evolutivo da humanidade revela que a evolução não ocorre de maneira aleatória ou acidental, mas é guiada por uma inteligência cósmica superior, que orienta o desenvolvimento do espírito humano ao longo de sua jornada. O plano divino de evolução para o terceiro milênio indica que a Terra está passando por um processo de ascensão espiritual, em que o planeta, que antes era considerado um local de provas e expiações, está sendo promovido para um plano de regeneração. Esse processo de ascensão espiritual é gradual e progressivo, não ocorrendo de forma abrupta, mas sim sendo marcado por uma série de transformações que afetarão tanto o ambiente físico quanto as consciências humanas. Essas mudanças planetárias não se limitam a um fenômeno físico, mas envolvem também uma mudança interior nas almas que habitam o planeta. A humanidade passará por um processo de purificação espiritual, em que as consciências mais elevadas ajudarão a guiar os indivíduos e os grupos sociais a uma nova forma de viver, com base na fraternidade, no amor universal e na busca pela verdade espiritual. No entanto, a humanidade ainda está imersa na ilusão da matéria, perseguindo prazeres passageiros e valores superficiais, como a busca pela riqueza, pelo poder, pela beleza física e pela fama. Essas ilusões, embora ofereçam satisfação momentânea, são fontes de sofrimento e atraso espiritual, e representam obstáculos que devem ser superados para que a humanidade possa alcançar um novo estágio de evolução.
A verdadeira felicidade e realização não estão nos prazeres fugazes da matéria, mas sim na conexão profunda com a consciência divina e na prática dos ensinamentos espirituais do Cristo, que devem ser interiorizados e vivenciados no cotidiano da vida. O futuro da humanidade e da Terra está intimamente ligado à mudança das consciências, e as gerações vindouras viverão em uma realidade mais mística, espiritual e consciente, com um intercâmbio mediúnico mais intenso e uma compreensão mais profunda da natureza cósmica da existência. Neste vídeo, exploramos as profundas transformações que ocorrerão na Terra e o papel fundamental da humanidade em sua jornada evolutiva. Através da conexão com forças cósmicas, a ascensão espiritual está em andamento, e este é o momento de despertar para o nosso verdadeiro propósito. Acompanhe-nos nesta jornada de iluminação e transformação espiritual.